Já parou para pensar como uma única palavra pode ter o poder de mudar tudo? Pois é incrível. Uma palavrinha e, de repente, vários significados. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre semântica, esse poder que as palavras têm de moldar o nosso mundo. Fica a pergunta no ar, né? Como é que pode uma única palavra carregar tantos significados diferentes? Parece um verdadeiro quebra-cabeça. Mas olha, a linguística tem uma chave para a gente decifrar isso. Vamos pegar a palavra banco. Banco pode ser aquele lugar para a gente sentar na praça. Ou pode ser a instituição financeira onde a gente guarda dinheiro. O significado muda completamente dependendo da situação. Fica claro, então, que tem algo a mais em jogo, muito além da palavra em si. E para a gente conseguir desvendar esse mistério, existe uma área de estudo para isso. É o que a gente conhece como semântica. De um jeito bem simples, a semântica é o campo que estuda como a gente atribui sentido às coisas. Ela não olha só para a palavra solta, sabe? Ela analisa todo o sistema em volta que ajuda a construir aquele significado. No fundo, a semântica está sempre tentando responder a essa pergunta. Ela vai atrás do significado real, da intenção que está por trás do que foi dito. É basicamente o estudo do querer dizer. Ok, mas como é que isso funciona na prática? A semântica aparece em vários fenômenos da língua que a gente usa o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. Um desses fenômenos é a tal da polissemia. É quando uma palavra só tem vários significados. Pensa aí em manga. Pode ser a fruta, docinha, ou pode ser a parte de uma camisa. É a mesma palavra, mas para dois conceitos bem diferentes. Outro caso super comum são os sinônimos. São palavras diferentes, mas com significados muito próximos. Falar que alguém está feliz ou contente passa basicamente a mesma ideia geral, certo? Mas sempre com umas pequenas nuances, umas diferenças sutis. E aí, claro, a gente tem o oposto disso, os antônimos. São palavras com sentidos contrários, tipo alto e baixo. Elas funcionam como um par, uma definindo a outra justamente por oposição. Bom, até agora a gente falou de palavras mais ou menos isoladas. Mas o desafio aumenta quando a ambiguidade, a confusão, está na frase inteira. Aí a coisa pode ficar bem mais complicada. Olha só este exemplo clássico de ambiguidade. Eu vi o homem com o telescópio. A pergunta que não quer calar é: quem estava com o telescópio? A pessoa que olhava ou o homem que estava sendo observado? A frase sozinha não dá essa resposta. Isso mostra como o significado pode ser algo bem escorregadio. E pode acreditar, tudo isso não é só teoria de livro, não. A semântica está em absolutamente tudo, desde aquele meme que a gente recebe no celular até as notícias que a gente lê todos os dias. É só pensar, por exemplo, nos memes, que vivem de brincar com duplo sentido. Ou então, na publicidade, onde cada palavra é escolhida a dedo para causar um impacto, uma emoção. E nas redes sociais, uma frase mal colocada pode virar uma polêmica gigantesca justamente por causa da ambiguidade. E por que isso importa, afinal? Porque ter essa consciência sobre o significado das palavras nos ajuda a evitar mal-entendidos, a ler nas entrelinhas de um texto e, claro, a nos comunicar de um jeito muito mais claro e eficaz. É aqui que a discussão fica ainda mais séria. A semântica não é só sobre deixar as coisas claras, é também sobre poder e influência. Olha, a escolha de uma palavra quase nunca é inocente. As palavras carregam emoções, elas criam associações e são ferramentas poderosíssimas para convencer, para emocionar ou até mesmo para manipular nossa percepção da realidade. Por exemplo, chamar uma nova medida do governo de reforma soa como algo positivo, uma melhoria, né? Agora, se a gente chamar a mesmíssima coisa de mudança drástica, já soa bem mais ameaçador, não é? O fato é o mesmo, mas a palavra escolhida muda toda a nossa percepção sobre ele. É por isso que entender de semântica é uma ferramenta para a gente ter um olhar mais crítico. É como sair da posição de só receber informação e começar a questionar de verdade as escolhas por trás de cada discurso que a gente ouve. Essa é a pergunta-chave. Diante de uma notícia, de um discurso, de um post, vale sempre se questionar: por que essa palavra foi usada e não outra? O que essa escolha diz sobre a intenção de quem está falando? No final das contas, a semântica vai muito, mas muito além do dicionário. Ela é sobre como as ideias nascem, ganham força e se espalham pelo mundo. É uma chave para a gente decifrar a realidade que nos cerca. Então, fica o convite. Da próxima vez que uma palavra chamar a atenção, seja numa notícia ou numa simples conversa, vale a pena parar um segundinho e se perguntar: qual é o verdadeiro sentido por trás disso aqui?
Afinal, entender a linguagem é o primeiro passo para entender o mundo. E isso sim muda tudo.